Então, a aula hoje é de dúvidas, né? De toda a matéria que a gente já viu aí para trás. Não toda a matéria, mas mais focada na lista anterior. Eu perguntei lá no grupo se vocês tinham dúvida, ninguém falou nada. E aí, eu separei alguns exercícios para a gente fazer, tá bom? Eu quero comentar duas coisas. Uma. Peraí, deixa eu abrir aqui. Pronto. Quero comentar duas coisas. Uma é sobre o projeto. No final da aula eu vou falar sobre o projeto. E a outra. Eu esqueci. Mas é sobre a aula. Eu vou falar uma hora ou outra na aula, eu falo. Deixa eu projetar. Certo. Então, esses são os exercícios que eu separei para a gente fazer. O que a gente viu até agora, né? Eu coloquei aqui alguns slides, algumas informações do que a gente viu até agora. A gente viu aquele método genérico para resolver equações diferenciais ordinárias de primeira ordem lineares. Então, esse método aqui é exclusivo para isso, né? Para esse é bem específico, né? Para esse tipo de equação. Equações que tem esse formato aqui, né? Y' mais um P de T que acompanha o Y igual a um F de T. Certo. E a gente viu equações separáveis, que eram equações que você conseguia separar tudo de y para um lado e tudo de x para o outro. E aí você conseguia integrar os dois lados da equação de forma em cada um uma variável. Isso era um artifício matemático que eu mostrei que valia, e aí a gente fez isso. Depois disso, a gente viu diversas técnicas de substituição. Essas técnicas de substituição, a ideia era que elas iriam tornar a equação separável. E depois a gente viu equações exatas, que eram equações que tinham esse formato, né? Elas tinham origem lá em uma origem física de um campo vetorial, que você conseguia gerar um gradiente e tal. Eu expliquei um pouquinho disso na aula, elas tinham esse formato aqui, que a gente conseguia ver se ela era exata ou não, fazendo a derivada de n em y parcial e a derivada parcial de n em x. E aí depois a gente resolveria integrando n em x parcialmente, e aí a gente geraria uma constante de integração em y, que depois a gente saberia quando a gente derivasse em relação a y e igualasse com n. Então eram esses dois processos. Tá bom. Então a gente vai fazer. A primeira questão que eu separei aqui foi a questão 11 da seção 2.2. Ah, lembrei qual era outro comentário que eu ia fazer. Outro comentário que eu ia fazer era sobre o livro, né? As listas de agora até o final da aula, do semestre, as listas de agora até o final do semestre, elas vão ser do livro. Então, vocês têm as respostas atrás do livro, tá bom? É só conferir lá. Então, mesmo que não tenha a resposta entre colchete, né, igual a lista que eu vou passar hoje, vai ter a resposta da questão no final, mesmo que não tenha a resposta, tem a resposta no livro, né? Tá certo? Eu recomendo também que vocês olhem o livro, algumas, vejam as sessões que tem os exercícios. Então, por exemplo, essa lista de exercícios que eu passei, ela é da sessão 2.2 e da sessão 2.6. A 2.6 é a de equações exatas. E a 2.2 é a de equações separáveis. A 2.2 é de equações separáveis. Então, são os tópicos que eu estou trabalhando, né? Tá certo?
Imagino que ninguém tenha pegado o livro até hoje, mas ele sempre aparece no final dos nossos slides aí como referência. Tá bom, então essa é a questão aqui. Como ela está na seção de equações separáveis, a gente espera que seja uma equação separável. Então a questão, ela tem x dx mais y elevado a menos x dy igual a zero. E aí ainda dá uma condição inicial de y de zero igual a 1. Lembre que a condição inicial é para a gente achar a constante de integração. Tá certo. E aí eu já estou adiantando que vai ter integração por partes aí nessa resolução. Então eu já coloquei a formulazinha de equações parciais. A gente tem que lembrar que tem uma determinada ordem para a gente escolher a função u, né? Tem uma determinada ordem para a gente escolher a equação 1. Ok. Então vamos fazer x dx Deixa eu só abrir minhas resoluções, que aí eu vou conferindo, né? Certo. Então, a ideia que eu falei é que esse caso aqui, a gente já sabe que é separável, né? Porque está lá na seção de separáveis. Mas a gente pode começar a olhar o que a gente não conseguiria fazer com a equação. A gente está vendo que a gente tem y e dy juntos, então ela não é uma equação linear. O que não deixa a gente resolver pelo primeiro método, esse método aqui, ó. Esse método que está selecionado vermelho, ela não é uma equação linear. Onde está a não linearidade? Justamente aqui, né? Nesse y dy. Lembra que para ser linear eu tenho que ter termos de y somando, né? Y, y' duas linhas. Isso é uma equação linear, tudo somando. E coeficientes de x podem multiplicar isso, mas eu tenho que ter esses coeficientes de y separados. Eu não posso ter seno de y elevado a y. No caso aqui, se eu quisesse separar, eu teria 1 sobre y, né? Certo. Então, eu vou passar tudo isso para o lado de lá. Vai ficar y elevado a menos x dy é igual a menos x dx. Então, passei esse termo x dx para o lado direito. Pronto. Agora, como eu tenho dois termos, né? Eu posso passar esse e elevado a menos x dividindo. Percebam que eu posso fazer isso quando eu divido a equação toda por esse termo, né? E aí ele acaba sumindo do lado esquerdo. Ele fica assim. Y dy é igual a menos x sobre e elevado a menos x dx. E outra coisa que eu falei disso, de passar o termo, o que eu vejo muita gente fazendo, ó, eu vou falar uma coisa que acontece muito nessa disciplina. Geralmente as pessoas erram os exercícios por conta de manipulação matemática. O que geralmente a pessoa faz? Tem uma equação somando. Vamos supor que a gente teria assim, a mais bx igual a c. E aí você quer isolar o x, vamos supor. Aí você faz assim, bx, aí a pessoa faz assim, a mais b igual a c sobre x. Onde está o erro disso aqui? Você tirou o x daqui, passou dividindo para o lado de lá, só que você tem um termo a somando, tá bom? Se você quer tirar o x ali, você tem que dividir a equação toda por x. Aí ficaria assim. Aí, no resultado, né, seria esse daqui. Tá bom? Não esqueça que se você tem uma soma, você não pode simplesmente isolar um termo sem dividir toda a equação pelo mesmo termo, tá bom? Isso aqui eu quero dizer porque, tipo assim, se eu coloco um exercício desse aqui na prova, a quantidade de gente que manipula errado, assim, é muito, muito, muito grande, tá bom? Então, lembrem dessas regrinhas aí. Certo. Outra coisa que, outra detalhe matemático que acontece muito. Se a gente tem um termo exponencial dividindo aqui, a gente passa ele para cima positivo, né? Se o sinal aí é negativo.
A gente inverte o sinal. Se fosse positivo, a gente passaria negativo. Pronto, a gente tem aqui toda a minha equação esquerda em y, todo esse lado aqui está em y, todo esse lado aqui está em x. Então, eu vou integrar. Vou integrar a esquerda em y e a direita em x. Ok, eu deixei o sinal de negativo aqui para o lado esquerdo. E aí, o lado direito é bem simples a gente fazer. O lado direito vai ser o quê? Y² sobre 2. E o lado esquerdo, né? Y² sobre 2. E o lado direito? O lado direito, aqui que eu tenho a equação por partes, né? A integral por partes. A gente tem que resolver esse x elevado a x dx. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa integral aqui primeiro, ó. Depois eu volto. A gente vai resolver a integral. Pronto. E aqui a gente tem que lembrar da regrinha da integração por partes, né? Tem livro que chama... Tem livro não, né? Tem uns sites que chamam LIPT, tem outros que chamam LIAT, né? Tanto faz, que é a ordem de escolha de U. A gente escolhe U baseado nessa ordem aqui, né? Primeiro são as logarítmicas, depois as funções inversas, trigonométricas, né? Depois são as poliméricas, as trigonométricas, e depois as funções exponenciais. E aí, no caso, a nossa função exponencial aqui é a última escolha. E a gente tem o quê? A gente tem uma função polinomial aqui e uma função trigonométrica, né? Aqui, geralmente, o A, que eles chamam de algébrica, né? Então, a nossa escolha para a integração aqui, de substituição, né? Ela vai ser U como X. Então, du dx vai ser 1. Então, du é igual a dx. Pronto. E para V, a gente faz que dv é igual a e elevado a x dx. E aí, para chegar no v, a gente integra isso, né? Já vai ficar aqui v igual a e elevado a x. Pronto. Agora a gente pode substituir aí na minha formulazinha de integração por partes. Vai ficar o quê? Vai ficar a integral, o lado esquerdo, quando a gente substituir baseado nesse u e nesse dv, ele tem que ficar igual à nossa equação original, né? Então vai ficar o quê? Vai ficar o u é x e o dv é e elevado a x dx. A gente fez isso justamente com essa informação, né? Aí vai ficar o v, então é x e elevado a x, menos a integral de v du. V é e elevado a x, vezes du, que é dx. Então eu vou ter a resposta, né? É e elevado a x, e elevado a x menos e elevado a x. Aqui, x vezes e elevado a x, menos a integral de e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Ok, agora que a gente tem essa resposta, a gente volta na nossa equação original e a gente vai substituir. A gente vai ficar com integral de y dy. Eu já vou integrar já aqui do lado esquerdo. Y² sobre 2 é igual a menos x elevado a x menos e elevado a x. E a gente vai ter uma constante de integração. Essa constante de integração, ela surge dos dois lados e eu junto na equação numa constante só, né? Então, eu vou ficar com y² sobre 2 é igual a menos x elevado a x mais e elevado a x mais a constante.
Agora, aqui é a nossa solução implícita, né? Só que o exercício, ele deu uma informação para a gente. Ele deu uma informação de uma constante, de uma condição inicial. Então, a gente pode determinar quanto que vale essa constante aqui. Então, a gente vai continuar resolvendo a equação aí, para a gente achar essa constante. Então, a gente vai achar aí que as condições iniciais, né, são y de 0 igual a 1. Então, com essa condição inicial, a gente tem que substituir aqui nessa equação. Para isso, eu vou isolar y. Tá bom? Tenho que y ao quadrado sobre 2 é igual a menos x elevado a x mais e elevado a x mais uma constante. Isolando y, né, eu vou ter que y ao quadrado é igual a 2 vezes, que multiplica menos x e elevado a x mais e elevado a x mais uma constante de integração. Essa constante aqui eu vou chamar de C1. Tanto faz as manipulações algébricas que você faz, a gente faz com essa constante aí, porque a gente pode ser, é melhor deixar 2 vezes a constante. E aí a gente acha depois quanto que vale ela. 2 vezes a constante, não tem problema. Agora, para a gente continuar isolando o y, a gente tira a raiz, né? Vai ficar a raiz aqui disso daqui tudo. Pronto. E aí agora a gente pode substituir a condição inicial, né? Então, y de 0 é igual a 1. Então, substituindo, a gente vai ficar com y igual a 1 quando x vale 0. Vai ficar raiz de 2 vezes 0, que vai ficar 0 vezes qualquer coisa é 0, mais 1. Isso aqui é mais 2 vezes a constante. Para a gente tirar essa raiz, a gente pode levar os dois lados ao quadrado, né? Vai ficar com 1 é igual a 2 mais 2 vezes a constante. Aí eu passo o menos 2, o 2 para o lado esquerdo, vai ficar menos 1 é igual a 2 vezes c, e aí a constante ela é menos meio. Então a nossa solução do problema de valor inicial, ela vai ser y de x é igual a... É só substituir a constante na nossa solução aqui, né? Vai ficar raiz de 2 vezes menos x elevado a x mais e elevado a x menos 1. Menos 1. Porque aqui a gente tinha 2 vezes a constante, né? E a constante, como a constante deu menos meio, a gente tem que substituir ela ali. Certo? Esse foi o primeiro exercício aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Eu vou aguardar o cara me mandar aqui o endereço, mandar você aí. Tranquilo? Tá bom. Então a gente vai continuar. O próximo exercício que eu selecionei para a gente fazer foi a questão 30, que é geralmente uma questão quando eu fazia presencialmente, né? Todo mundo sempre perguntava essa questão. Quando eu passava essa lista, na aula seguinte, todo mundo me pedia essa questão 30 aqui. Eu gosto muito dessa questão, porque essa questão, ela, tipo, ela te mostra como resolver. Ela vai te dando passo a passo. Por isso que ela é bem grande, assim, né? Ela tem diversas letras. E a gente vai precisar dessa integral aqui, que é tabelada, né? Eu já coloquei aqui como indicando que a gente vai precisar dela. Vamos ler a questão. Questão 30 fala assim: considere a equação dy sobre dx é igual a y menos 4x sobre x menos y. Letra A.
Mostra que a equação pode ser escrita na forma dy dx é igual a y sobre x e menos 4 e 1 menos y sobre x. A gente já consegue notar aqui que esse tipo de equação aqui que ele está fazendo a gente colocar, fazer... Ah, tá escrito aqui embaixo, né? Logo, a equação é homogênea. É justamente a substituição do tipo equação homogênea que a gente viu lá na aula de técnica de substituição para tornar a equação separável, tá bom? Então, certo. Aqui a gente vai fazer aí, ó, a gente tem que mostrar isso. Então, a gente quer sair daqui. E a gente quer chegar aqui, ó. O que eu vou ter que fazer aí para poder chegar? Como está dividindo por x em cima e embaixo, eu vou colocar em evidência x em cima e x embaixo. No denominador e no numerador. Vai ficar como? Vai ficar assim, ó, dy sobre dx. E a gente vai ter um x aqui que está multiplicando um parênteses e embaixo um x que vai estar multiplicando um parênteses. Para eu poder colocar alguma coisa em evidência, é a mesma coisa que dividir tudo que vai ficar dentro do parênteses aí por x. Então, eu vou ficar com y sobre x menos 4x sobre x. Porque quando a gente multiplicar o x para dentro desse parênteses, a gente obtém de novo a expressão que estava no numerador. E a mesma coisa embaixo, vai ficar x sobre x menos y sobre x. Manipulando isso daí, eu vou poder simplificar esses dois x aqui, né? Eu vou ficar com y sobre x menos 4x sobre x vai ficar 4. E embaixo eu vou ficar com 1 menos y sobre x. Foi essa manipulação que ele pediu para a gente fazer na letra A, tá bom? Então, certo, eu consegui fazer a manipulação. Essa foi a letra A. A gente vai fazer a letra B agora. A letra B fala assim, ó, define uma nova variável dependente V, tal que V seja y sobre x. Ou seja, né, ele tá falando que V, eu chamo de V maiúsculo, né? V é y sobre x. E a gente quer agora, ele está falando que ele vai passar multiplicando y é igual a vx. Só passar multiplicando. E agora ele pede para a gente expressar a derivada de y em função aí de x, v e dv. Então a gente vai derivar. Ou seja, a gente vai derivar isso daí. Derivando isso daí, a gente vai ficar com y' do lado esquerdo é igual a... Aqui do lado direito, eu vou ter... Lembra que como a gente chegou? Isso daqui é um produto, então a gente vai utilizar a regra do produto. É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ou seja, eu tenho que y' é v' x mais v. Bom? Ótimo, foi isso que ele pediu na letra B. Na letra C, ele pede o quê? Ele pede assim, substitua y e dy sobre dy dx na equação 2, que foi a equação que a gente chegou agora, né? Aqui, essa equação aqui. E expresse pelas expressões encontradas no item D. Substitui y e a sua derivada nas expressões lá na anterior da letra B, que envolve v e v'. Mostra que a equação diferencial é essa daqui. A gente tem que chegar numa equação aqui agora, manipulando. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses resultados. E esse resultado para dy dx igual a isso daqui, e substitui isso daqui, ó. Y sobre x é igual a v, e substituir que y'
é v' x mais v. Lembra que isso aqui é a mesma coisa que dy dx, né? Y' é a mesma coisa que dy dx. Então, a gente vai substituir isso tudo, juntar. Ó, então, vou copiar essa equação aqui. E vou substituir, né? O que eu vou substituir? No lugar de dy, eu vou colocar isso daqui, né? Vou colocar isso daqui. Opa, perdão. V' x mais v. Então, vai ficar v' de x mais v. Pronto, ó, foi o que eu substituí aí. V' de x mais v. E aqui no lado direito, vai ficar como? Ó? No lugar onde eu tiver y sobre x, eu vou chamar de v. Então, no lugar que eu tiver y sobre x, eu chamo v. V menos 4 é 1 menos v. Então, esse meu v aqui foi o y sobre x, né? Pronto. E agora ele pede para a gente manipular isso. Isso aqui eu já chequei. E agora ele quer que a gente passe o v para o lado direito, né? Pronto, essa primeira expressão eu já cheguei. Agora ele quer que a gente pegue esse v e passe para o lado de lá. Então, eu vou ficar com v' vezes x é igual a v menos 4 sobre 1 menos v, menos v. Então, eu vou ter que tirar o mínimo aqui, né, para poder somar essas expressões. O mínimo múltiplo comum dessas duas expressões vai ser o próprio 1 menos v, porque aqui eu tenho o denominador que é 1, né? Então, eu vou ficar com v menos 4 aqui do lado da minha primeira fração, e na segunda fração eu vou ficar com 1 menos v dividido por 1 vezes v. Então, vai ficar justamente menos v vezes 1 menos v, que é o numerador vezes o denominador aí. Certo? Vou continuar manipulando. Então, eu vou ficar com v' é igual a v menos 4, e agora eu vou fazer distributivo aqui no parênteses. Vai ficar menos v mais v ao quadrado. 1 menos v. V'x, essa aqui é a letra C. Vai ficar... O v aqui vai acabar simplificando, vai acabar diminuindo. Um do outro vai ficar 0, né? E vai ficar v ao quadrado menos 4. 1 menos v. Pronto, a gente chegou na expressão que ele queria aqui. Tá bom? Ficou igualzinho lá. X vezes v', x vezes v', dv dx é v', é v ao quadrado menos 4 sobre 1 menos v. V ao quadrado menos 4 sobre 1 menos v. Pronto. E aí, certo. E aí agora ele fala assim, observe que essa equação é separável. Por que ela é separável? Ó, eu vou passar tudo que tem v para o lado esquerdo. E esse x ele vai passar para o lado direito multiplicando dx, né? Porque eu tenho que v' é dv dx. Então ela é separável. Isso daqui é uma equação, uma substituição para tornar a equação separável. Letra D. Resolva a equação 3, que é essa equação que a gente chegou aqui, obtendo v implicitamente em termos de x. Então, a gente vai ter que resolver uma equação separável. Certo? A letra D, então, é resolver essa equação aí. Eu vou ter xv' é igual a v ao quadrado menos 4 menos v. Isso? É isso. Pronto. Então, ó, eu vou abrir o v'. Vai ficar dv dx. Pronto. Tudo que tem v eu vou passar para o lado esquerdo. E tudo que tem x eu vou passar para o lado direito. Então vai ficar como? Passando tudo que tem v para o lado esquerdo, eu vou ficar com 1 menos v sobre v ao quadrado menos 4. O que eu fiz aqui? Eu peguei a minha fração e inverti, né? O que estava dividindo passou multiplicando.
E o que estava multiplicando passou dividindo, tá bom? Isso aqui vai ficar multiplicando dv. Por quê? Porque tudo que está aqui agora em x, eu vou passar para o lado direito. Então, tudo que estava dividindo, que era o dx, aqui do lado esquerdo, vai ficar multiplicando aqui em cima. E tudo, a gente pode colocar vezes 1 aqui, tanto faz. E aqui, o que está multiplicando aqui x, né, eu vou passar dividindo, vai ficar x. Essa manipulação é bem comum para a gente aí, né? Tudo que está do lado direito aí, multiplicando, a gente passa para o lado esquerdo dividindo. Mesma coisa que a gente fez no lado esquerdo. O x estava multiplicando, passou dividindo. O dx que estava dividindo passou multiplicando em cima. E 1 menos v que estava dividindo passou multiplicando do outro lado. Pronto, a gente inverteu os dois lados, né? A gente pegou uma fração que estava do lado esquerdo, inverteu para o lado direito, e a do lado direito a gente inverteu para o lado esquerdo. Pronto, então ela ficou a nossa equação separada. A gente tem tudo em v do lado esquerdo e tudo em x. Então a gente vai integrar os dois lados. O lado esquerdo em v e o lado direito em x. O lado direito eu sei fazer que é ln, né? ln de x. Mas o meu lado esquerdo precisa de mais manipulação. Primeiro detalhe que eu vou ver aí é que eu vou ter que abrir esse numerador. Como assim abrir o numerador? Eu vou ter que separar isso em duas frações. Vai ficar assim, ó. Uma integral vai ficar 1 sobre v ao quadrado menos 4 dv, e a outra integral vai ficar menos v ao quadrado menos 4 dv. Isso aqui é a integral de dx sobre x. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar mensagem ou então desbloquear o microfone aí, tá bom? Então, certo, eu abri o numerador, tá bom? Eu tinha 1 aqui menos v, eu abri em duas frações. A primeira com 1 ficou essa integral aqui, né? Tudo estava multiplicando dv. Então, a primeira eu abri a fração e peguei o dv que estava multiplicando. E a segunda eu tenho menos v aqui, eu deixei o menos do lado de fora e peguei o v dv aqui. Bom, e aí ficou v ao quadrado sobre v ao quadrado menos 4. Essa equação aqui, do dx sobre x, vai ser ln. Essa equação, essa integral aqui, 1 sobre v ao quadrado menos 4, é justamente essa integração aqui que eu fiz, que eu tirei de tabela, tá bom? Que é du sobre u ao quadrado menos a ao quadrado. A gente vai fazer ela assim, e é esse resultado aqui. E a segunda, essa do meio aqui, é uma integral por substituição. Por que eu consigo perceber que é uma integral por substituição? Porque no numerador, eu tenho um pedaço da derivada do denominador. Tá bom? A gente vai fazer por substituição. Então, eu vou enumerar essas integrais aí. Vou chamar de 1, 2 e 3. E a gente vai resolver as integrais 1, 2 e 3. A integral 1 é essa daqui. Integral de 1 sobre v ao quadrado menos 4 dv. Vamos pegar na da tabela de integração a nossa resposta. E a gente vai substituir. Então, aí, o nosso U dessa tabela aqui é o nosso V, né? Então, a resposta vai ficar como? Vai ficar 1 sobre... peraí, vou só escrever as substituições aqui. Eu sei que o A é 2 e o U é o V. Bom, por que o A é 2? Porque eu tenho aqui menos A ao quadrado. Então, A é raiz de 4. Bom, certo? Vai ficar 1 sobre 2 ln do módulo de v menos 2 sobre v mais 2, mais uma constante 1 de integração. Pronto, essa é a integral 1. Esse exercício é bem grande, né? Vamos para a integral 2. A integral 2 é v sobre v ao quadrado menos 4 dv. Integral de v sobre v ao quadrado menos 4 dv.
Fazendo a substituição. Agora, e aqui eu vou fazer por substituição. Por substituição, quais que vão ser as minhas substituições? Eu vou chamar de u, meu v ao quadrado menos 4, meu denominador. Aí eu faço du dv. Então eu vou derivar isso. Derivando, eu vou ficar com 2v menos 4, derivada é zero, né? Derivada de v ao quadrado é 2v, derivada de menos 4 é zero. E aí eu tenho que du é igual a 2v dv. E aí, isolando VDV, que é o termo de cima, ele é VDV. Então, vou isolar isso daqui, ó, VDV. Isolando VDV, vou ficar com DU sobre 2. Passei o 2 dividindo, é VDV. Então, essas são nossas substituições. Ó. U é V ao quadrado menos 4 e VDV é DU sobre 2. Agora, a nossa integral ela vai ficar assim, ó. Ela vai ficar a integral de V ao quadrado sobre 4 ficou U, e VDV era DU sobre 2. Pronto. Eu vou ficar com meio, eu posso tirar da integral, eu vou ficar com DU sobre U. E a integral de DU sobre U é justamente o ln do módulo de U. E voltando para a variável original, vai ficar ln do módulo de V ao quadrado menos 4. Que a variável original era V ao quadrado, U que eu substituía era V ao quadrado menos 4. Pronto, a gente resolveu a nossa integral 2. Agora a gente vai fazer a integral 3. Nossa integral 3 era a mais simples, né? A integral 3 é dx, é a integral de dx sobre x. A integral de dx sobre x, ela é o ln do módulo de x. Pronto, é isso daqui. Agora, juntando tudo, né? Substituindo as integrais aí na nossa equação original, que era essa daqui, que eu vou chamar de asterisco, eu vou ficar como? Eu vou copiar. Eu vou ficar com, ó, a integral de 1 sobre v ao quadrado menos 4 dv ficou meio de ln de... Eu coloquei a única integral que eu coloquei a constante foi essa. Mas todas elas têm uma constante, tá bom? Eu vou juntar todas as constantes aqui em uma constante só. Essa daqui tem uma constante, essa daqui vai ter outra constante de integração, e essa daqui outra constante de integração. Chamei de C1, uma constante 1, uma constante 2 e uma constante 3. Eu vou juntar todas aqui em uma constante toda aqui no final, que eu já estou colocando aqui, tá bom? Aí eu vou ficar com menos a minha integral 2, que é meio de ln de v ao quadrado menos 4, em módulo. Ele é igual aqui à integral que é o ln do módulo de x. E aí, lembra que todas as constantes de integração, eu juntei elas numa constante genérica IC. Esse é o resultado, tá bom? Meio de ln de v ao quadrado de v menos 2 sobre v mais 2 menos meio de ln de v ao quadrado menos 4 módulo é igual a ln do módulo de x mais uma constante, certo? A gente pode fazer algumas manipulações aí, matemáticas. E é o que a gente vai fazer. Mas o resultado mesmo das integrações são esses. Deixa eu lembrar o que ele pede aqui. Ele pede resolver a equação obtendo v implicitamente em termos de x. É isso daqui. Essa resposta. Tá bom?
Depois ele pede, encontra a solução da equação 1 substituindo v por y sobre x na equação encontrada no item B. A equação do livro, ela não está exatamente igual a essa. Por quê? Ó? Vou mostrar aqui uns detalhes. O que o livro faz? Letra D, né? A gente não chegou na letra E ainda não. A gente pode fazer algumas manipulações. A gente pode multiplicar a equação toda por 2. Vai ficar assim, ó, ln do módulo de v menos 2 sobre v mais 2 menos ln do módulo de v ao quadrado menos 4 é igual a 2 ln do módulo de x mais 2 vezes uma constante. Eu multiplico a equação toda por 2, né? E agora a gente está vendo que isso daqui é um produto notável. Você consegue perceber? Isso aqui é o quadrado primeiro, é uma diferença de quadrados que a gente chama, né? Então a gente pode fazer isso daqui, ó. ln do módulo de v menos 2 sobre v mais 2 menos ln do módulo de v menos 2 v mais 2. Agora que a gente tem aqui um produto, a gente pode continuar manipulando isso, né? Porque aqui a gente vai ter um ln que é uma divisão, e aqui a gente tem um ln que é uma multiplicação, né? Aí a gente pode continuar manipulando isso e a gente vai chegar em outra expressão. Lembrar das regrinhas de ln e tal. Só que eu não quero manipular aqui não, porque o exercício já é muito grande, e aí vai ficar muito extenso, já aplicar muito logaritmo aqui, muita regra, colocar esse 2 aqui ao quadrado e fazer diversas manipulações que eu não estou muito interessado. Eu queria só resolver o exercício mesmo. Então, eu já vou colocar aqui da letra E. A letra E, ela era o quê? A letra E, ele pedia para a gente substituir V pela variável original. A gente não pode deixar em V. Porque vamos lembrar aqui no exercício que V, para a gente substituiu que era y sobre x. Então, a gente tem que voltar para a variável original. A gente não pode deixar na variável nova. Porque a nossa equação ela tinha um monte de y e x, né? Então, eu vou substituir. Vai ficar ln de y sobre x menos 2 y sobre x mais 2 menos ln é igual a 2 vezes n do módulo de y sobre x mais 2 vezes uma constante. Então essa é a resposta, né? O livro não vai ter uma resposta igual a essa, mas é só manipular aí os LNs que a gente chega na nossa resposta do livro. Ele só vai juntar, tá certo? Multiplicar pelo que está dividindo, passar, vamos lá, fazer um monte de manipulaçãozinha. Certo, gente? Ninguém está falando absolutamente nada, mas imagino que esteja tudo mais ou menos. Que essa equação, esse exercício ele é meio difícil, tá bom? É um exercício difícil. Por isso que ele tem essas etapas aqui de passo a passo, porque ele é um exercício bem longo, tá bom? Vamos retomar então o que a gente fez. Vamos retomar. A primeira coisa que a gente fez foi pegar a nossa equação, manipular ela para mostrar que ela era do tipo homogênea. Então a gente colocou o x em evidência em cima e embaixo, aqui do lado direito da equação, para mostrar que ela era uma equação homogênea. Na letra B, ele pediu para a gente chamar y sobre x de v. Então eu chamei. Depois ele queria saber o que era y'. Ele queria saber o que era y'. Então eu peguei e derivei. Derivando, eu vi que y' era v' mais v. Peguei na letra C e substituí tanto v quanto y, tanto y quanto y', né? Na minha equação original. E eu cheguei na equação aqui que era v'x é igual a v ao quadrado menos 4 sobre 1 menos v. Pronto, cheguei nessa equação aqui. E aí, na letra D, ele pediu para a gente resolver essa equação, que era separável. E aí eu cheguei numa solução de 3 integrais. Resolvi cada uma dessas integrais aqui por um método diferente e juntei.
E aí, juntando, eu fiquei com essa solução implícita aqui. Depois, na letra E, ele pediu para a gente resolver a equação, jogar na variável original, que era y sobre x. Tá bom? Então, é isso. Era isso que a gente tinha que resolver nessa equação aqui. Certo. Eu tenho mais dois exercícios para fazer. O 32 e da seção 2.6, o 15. Eu só vou dar um intervalo aí de uns minutinhos para a gente continuar, tá bom? Vou dar uns 3 minutos aí. A gente volta 8h20 e pouco, tá certo? Vou deixar nesse slide aqui. Bom, certo. Bora voltar aí a resolver. Questão 32 agora. A questão 32, ela é do mesmo estilo que a questão 30. Ela é uma equação separável. A gente vai mostrar isso, tá bom? As substituições vão ser as mesmas que a gente fez na equação, no exercício 30. Então, vamos lá. Ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar a manipular essa equação. Então, a gente tem que dy, dx é igual a x² mais 3y² sobre 2xy. Nesse caso aqui, eu vou utilizar uma estratégia um pouquinho diferente. O que eu vou fazer? Eu vou só separar a minha fração. Vou ficar assim, ó. Eu vou ficar com x² sobre 2xy mais 3y² sobre 2xy.
Opa, aqui é dy dx. Certo, eu vou ficar com dy dx. Agora eu vou simplificar. Simplificando, eu posso dividir aí por um x, né? Vai ficar x sobre 2y. E aqui eu vou ficar dividindo y, eu vou ficar com 3y sobre 2x. Eu simplifiquei um y aqui e simplifiquei um x aqui. Certo, então eu fiquei com x sobre 2y e 3 sobre 2x. 3y sobre 2x. Agora, a gente já consegue perceber que é uma equação homogênea. Por quê? Porque eu tenho aqui o meu y sobre x. E aqui eu também tenho y sobre x, só que é o inverso, né? Então a gente já pode substituir direto aí, ó. Colocar substituindo os resultados anteriores. Que resultados anteriores que a gente fez? Foi da manipulação. A gente viu que V era y sobre x e que V', ou y' era xV' mais x, mais V. Certo? Era isso mesmo? Vamos relembrar aqui. Ó, y' era V' x mais V e V era y sobre x. Então é isso aqui que a gente está substituindo. Substituindo, vai ficar como? Vai ficar, ó, do lado esquerdo vai ficar xV' mais V. XV' mais V. Do lado direito vai ficar, aqui eu tenho V é y sobre x. Então, x sobre y é o inverso de V. Então, vai ficar 1 sobre 2V. É o inverso de V, né? E aqui eu tenho 3 meios de y sobre x. Então, eu tenho 3 meios de V. 3 meios de V. Pronto, agora que eu tenho toda a minha expressão, eu vejo que ela é separável e eu vou continuar resolvendo. Eu vou pegar esse V e passar para o lado de lá diminuindo. Vai ficar xV' é igual a 1 sobre 2V mais 3V sobre 2 menos V. Esse lado esquerdo aqui eu vou tirar o mínimo e resolver. O mínimo aí vai ser 2V. 2V dividido por 2V, 1. Vezes 1, 2V dividido por 2V. Vezes 3V, 3V ao quadrado. 2V dividido por 1, que é o que está aqui embaixo, né? 2V vezes V, menos 2V ao quadrado. Vezes menos V, né? 2V vezes menos V. Pronto, agora a gente pode continuar manipulando isso daí, vai ficar 1 mais V ao quadrado sobre 2V. Agora vai ser a mesma coisa, lembra? Ó, x dv dx, vamos mostrar o que é V', e aqui do lado direito eu tenho uma expressão só em V. Então o que a gente vai fazer é uma equação separada. A gente vai passar tudo que tem V para um lado e tudo que tem x para o outro. Essa fração vai passar a inversa. A gente já viu isso. E a fração x dx vai passar a inversa também. Inverti as duas frações. A fração do lado de cá eu passei inversa e a x sobre dx eu passei inversa para o lado direito. Agora a gente pode integrar dos dois lados. Essa integral desse lado esquerdo, essa integral do lado direito é ln, né? E a integral do lado direito é substituição. Então vamos resolver. Nossa, integral 1 aí. A integral 1 é a integral de 2v dv sobre 1 mais v ao quadrado. Essa integral aparece muito para a gente, né? A gente acabou de fazer no exercício anterior e vai fazer aqui de novo. Então é por substituição. A substituição vai ser o quê? Vai ser vai ser 1 mais v ao quadrado, o denominador, e a gente fazendo du dv, a gente vai ver que a derivada disso aí é 2v. Então a substituição é bem direta, né? du é 2v dv. Então, substituindo, isso daqui vai ficar, ó, integral de tu em cima,
e embaixo U. É uma substituição bem direta aí. Vamos fazer aqui embaixo. Integral de 2v dv. Então, onde tinha 2v dv, eu vou chamar de du. E onde tinha 1 mais v ao quadrado, eu vou chamar de u. Pronto, a gente viu que essa integral aí é justamente o ln do módulo de u. E aí, se é o integral do ln do módulo de u, a gente pode substituir aqui de volta. É o ln do módulo de 1 mais v ao quadrado. Nem preciso do módulo aqui, porque 1 mais v ao quadrado é sempre positivo, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. E aí, eu posso substituir de volta. Eu tinha a minha equação aqui, a minha integral, que era essa daqui. Então, a minha integral do lado esquerdo ficou ln do módulo de 1 mais v ao quadrado. Lembra que aqui a gente tem uma constante de integração que eu vou juntar, né? Essa integral aqui vai ficar o ln do módulo de x, mais nossa constante de integração. E aí, eu só tenho que voltar para a minha variável original, né? ln de 1 mais y sobre x ao quadrado é igual a ln de x mais uma constante. A gente pode fazer aqui para x maior que zero. X não pode ser igual a zero também, porque ele está no denominador aqui, né? Então a gente tem que ter isso aqui para x igual a zero. E essa é a solução implícita. A gente pode manipular isso, pode fazer outras... A gente pode fazer outras manipulações, mas por enquanto isso aqui é suficiente para a gente, tá bom? A gente tem que sempre lembrar de voltar para a variável original, que v é y sobre x, certo? E o último exercício que a gente vai fazer é um exercício de equações exatas. Ele fala assim, nos problemas 15 e 16, encontre o valor de b para que a equação seja exata. Então, resolva a equação para esse valor de b. Certo. Então, para uma equação ser exata, o que está acompanhando dx aqui a gente chama de m. E o que está acompanhando dy, a gente chama de n. E aí, para que uma equação seja exata, a derivada de m em relação a y parcial tem que ser igual à derivada de n com relação a x. Isso é o resultado de algumas aulas anteriores, né? Isso aqui é para ser exato. Ok, a derivada parcial de m em relação a y tem que ser igual à derivada de n em relação a x. E essa vai ser a condição para o b aí. Então, a derivada de m em relação a y vai ficar assim, ó. Como é que faz para derivar parcialmente? Lembra lá da aula. A gente finge que x é uma constante para y. Então, vai ficar 2xy. 2 vai ficar x, que é a nossa constante, vezes a derivada de y ao quadrado, que é 2y. Mais, mesma coisa, bx ao quadrado vai ser uma constante. Então, a gente repete ele aqui. Vezes a derivada de y, que é 1. Ok, isso aqui tem que ser igual ao quê? A derivada do n em relação a x. Eu vou multiplicar aqui para a gente poder derivar mais fácil. Vai ficar x ao cubo mais x ao quadrado vezes y. Né? Multiplicando aí a distributiva. X ao quadrado vezes x, x ao cubo e x ao quadrado vezes y. Pronto. Derivando parcialmente em relação a x. Então, lembra agora que x é uma constante. Que y é uma constante com relação a x. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais a nossa constante, que é y, vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Então, nossa equação ficou assim, ó. Ficou 2xy mais bx ao quadrado é igual a 3x ao quadrado mais 2xy. O 2xy está dos dois lados, a gente pode passar diminuindo, vai ficar igual a zero, e a gente percebe aqui que o b tem que ser igual a 3 para que essa equação seja verdade. Tá vendo? Ó? O b é o que multiplica x quadrado. Então, se tem 3 multiplicando aqui do lado direito, eu tenho que ter 3 multiplicando do lado esquerdo. Então, b tem que ser 3. Agora que a gente achou b igual a 3, a gente pode resolver a equação.
bom? Então, o meu m ficou igual a quanto? Ficou xy ao quadrado mais 3 x ao quadrado y. X ao quadrado y. Pronto. Aí a gente... Aqui eu peguei o resumo da nossa aula anterior lá. Ó. Isso que a gente fez. A gente tem uma equação desse formato, né? M que multiplica dx e n que multiplica dy. Para que a equação seja exata, a derivada parcial de m tem que ser igual à derivada com relação a y, tem que ser igual à derivada de n em relação a x. Pronto. Agora a gente vai aplicar os passos 1 e 2. Aí a gente vai pegar m e integrar, né? Que é a definição da f dx, integrar. Então a gente vai ter isso daqui, ó. Vou pegar esse resultado aqui. Esse é o passo 1, né? Então, o meu f, porque a solução de uma equação exata, ela tem esse formato aqui, né? Ela, no final, a gente vai ficar com uma função de xy igual a uma constante. Essa é a resposta de uma equação exata. Né? A original aí, na verdade. Então, a gente quer achar o que é f. O que é essa função f. Então, f vai ser o quê? A integral de m dx. Então, a integral de m dx é xy ao quadrado mais 3x ao quadrado y dx. Então, a gente tem uma soma, a gente pode integrar integrar cada parte da soma, né? A integral da soma é a soma das integrais. Mais uma função de y. Essa função de y, lembra lá que é a nossa constante de integração. Porque a integral original ela veio de uma derivada parcial. Então, a gente pode ter uma constante que depende de y. Lembra lá da aula que eu expliquei isso. E aí eu vou ter a integral. A integral de x ao quadrado, xy ao quadrado em relação a dx. Lembra que y ao quadrado é como se fosse uma constante para a gente. Então, a integral de x ao quadrado sobre 2. E a integral aqui de 3x ao quadrado y, lembra que 3y vai funcionar como se fosse uma constante, e eu vou ficar com a integral de x ao quadrado. Então, é x ao cubo sobre 3, mais nossa função de y. Certo. Esse é o f. A gente fez o passo 1. Agora que a gente tem o passo 1, a gente pode ir para o passo 2. Ó, lembrando que agora eu vou utilizar o n. E o n, ele é o quê? O n era isso daqui, ó, x ao cubo mais x ao quadrado y. X ao cubo mais x ao quadrado vezes y. Pronto, esse é o passo. O passo 2 era o quê? Vamos lá na parte anterior, no nosso resuminho, e ver o que era o passo 2. A gente vai ter que derivar nossa expressão aí de f que a gente encontrou parcialmente com relação a y e igualar isso com n. Então, a derivada vai ficar a derivada dessa expressão toda aqui que eu encontrei. A derivada dessa expressão vai ficar como? Ó, com relação a y. Agora, x para a gente é uma constante. Então, x ao quadrado sobre 2 vai ficar aqui, vezes a derivada de y ao quadrado, que é 2y. Mais a derivada x ao quadrado, x ao cubo aqui vai ficar, né? Como se fosse uma constante para a gente. Aqui eu tenho 3 sobre 3, né? Não tinha visto isso daqui. Vai ter 3 sobre 3, eu posso simplificar. Então, vai ficar x ao cubo. A derivada de y é 1. Mais a derivada da nossa expressão aí, g'.
de y. E isso daqui a gente vai igualar com n. Igualando com n, a gente vai ficar aqui, isso daqui tem que ser igual a x ao cubo mais x ao quadrado vezes y. Então vamos terminar de escrever aí, né, que tem um monte de... pode simplificar esse 2 aqui, vai ficar x ao quadrado y mais x ao cubo mais a derivada da função g é igual a x ao cubo mais x ao quadrado vezes y. Ó, eu tenho x ao cubo do lado esquerdo, x ao cubo do lado direito. X somando, x ao quadrado vezes y somando do lado esquerdo, x ao quadrado vezes y somando do lado direito. Então, eu tenho que a minha derivada da função g é zero. Que expressão que a gente deriva e dá zero? Né? O que a gente, lá no cálculo, a gente deriva o que dá zero? A gente deriva uma constante que dá zero, né? Mas a gente pode fazer isso assim, né? dg dy igual a zero, e a gente tem que dg é igual a zero, e a gente integrando, a gente vai ficar com uma constante de integração, né? Então, no caso aqui, a gente acha que a função g é uma constante de integração. Pronto, como é a resposta de uma equação exata? A resposta de uma equação exata ela tem esse formato. F de x e y é igual a uma constante. Então, a gente já achou o que era f, ó. A gente achou aqui f. No passo 1, a gente acha f. O que era f? Então, vamos colocar. F é x ao quadrado, y ao quadrado sobre 2. Esse primeiro termo. Mais x ao cubo vezes y. E isso daqui, a gente tem que somar com a função g. Só que a gente viu pelo passo 2 que a função g, ela é uma constante. Então, a gente pode juntar com essa constante que tem do lado esquerdo aqui, né? Pronto. Essa é a resposta de uma equação exata, né? É a função f. Então, o passo 1, a gente já acha a equação. No passo 2, a gente só tem que achar o que é a função g aqui de y. Tá bom? Pronto. Esses foram os 4 exercícios que eu queria ter feito na aula de hoje. Ninguém falou absolutamente nada na aula toda, né? Mas é isso daí. Alguém tem alguma dúvida de algum exercício? Quer perguntar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Gente, ó, eu vou parar a gravação aqui e eu vou falar do projeto agora.